Todos os dias, milhares de toneladas de alimentos são desperdiçadas no mundo inteiro. Uma questão tão preocupante que a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, lançou um relatório que a repórter Ariane Viana levou para o professor Robério Paulino, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN, comentar para a gente. Todos os anos, 127 milhões de toneladas de alimento vão para o lixo só aqui na América Latina. Esse volume seria o suficiente para matar a fome de quase 40% das pessoas que passam por necessidades alimentares no mundo todo. Por que tanto desperdício? É isso que a gente vai conversar agora com o professor do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, Robério Paulino. Professor, é uma questão cultural todo esse alimento com valor nutritivo ainda indo para o lixo? É uma questão cultural, mas também é uma questão de falta de políticas públicas. O que ocorre é que a nossa terra, felizmente, é muito generosa, né? A América Latina e a América do Sul em particular, e o território brasileiro, é muito, digamos, é fértil, né? E a produção de alimentos aqui, inclusive, chega a ser maior do que as necessidades da população alimentar. Se ainda existe fome no Brasil, é porque uma parte da população não consegue alcançar a renda suficiente para comprar esse alimento, porque a produção de alimentos é mais do que suficiente para alimentar muito bem a população. Então, desse excesso, muitas vezes, nasce uma sobrevalorização, uma falta de consciência da importância de preservar esse alimento, de direcionar para outro tipo de consumo, ou de armazenar esse alimento, né? Então, o que falta mesmo são políticas públicas dos governos para aproveitar esse alimento, para conscientizar a população de que esse alimento não precisa ser desperdiçado, jogado no lixo, é possível reaproveitar de diversas formas. Quando a gente fala em desperdício, quando a gente fala em comida indo para o lixo, não é só aquela comida do prato de casa. O desperdício começa já na hora da distribuição entre os supermercados, entre os mercadinhos. É bem antes que começa, na cadeia produtiva que começa o desperdício, não é, professor? Infelizmente, se você vai na feira, qualquer feira Natal, a feira do Alecrim, a feira lá da Nova Natal, a feira do Carrasco, você vai ver que as pessoas na banca, elas escolhem muito as frutas, né? E é natural, você quer o melhor produto. E uma parte daquele produto que está um pouquinho amassado, isso ocorre também no supermercado, ocorre no Ceasa, aquela fruta que está um pouquinho amassada, o cliente já não quer. Um tomate, ou uma laranja, ou um chuchu que está um pouquinho amassado, que o cliente não quer, você pode tirar aquela parte que está amassada e aproveitar esses legumes para fazer, por exemplo, sopa, aproveitar essa fruta que está apenas um pouquinho ralada, mas que o cliente não quer, para transformar isso em sucos e mandar para merenda escolar, mandar para restaurantes populares, armazenar isso mesmo para situações, né, que se fosse servido à população mais necessitada, mais carente. Existem mil uma forma, mas infelizmente não existe essa consciência e não existem políticas públicas para isso. A gente sabe que existem cooperativas, né, que coletam esses alimentos no Ceasa, coletam junto aos supermercados, mas é uma coisa ainda muito primária, muito embrionária, que precisaria ser transformada em política pública em todo o país. Isso é possível. Para isso precisaria haver, por exemplo, uma central de processamento desses alimentos, orientada pelo governo do estado ou pelas prefeituras, que se preocupassem com isso, de fato, e pudessem, digamos, ter uma orientação mais geral, uma coisa mais sistemática, mais planejada. O que ocorre hoje vai muito de iniciativas individuais ou de pequenas cooperativas que não chegam a absorver, a abarcar sequer 10% provavelmente desse alimento desperdiçado. Falando em políticas públicas também sobre desperdício, a gente fala sobre aqueles alimentos que têm ainda um valor nutricional, que ainda podem ser consumidos. Mas a gente também tem aquela outra carga de alimentos que são rejeitos do prato mesmo, ou esses que vão para o lixo porque já não tem mais condição de consumo. Fala-se muito pouco ainda em reaproveitamento desse tipo de lixo, né, de resíduo. Essas sobras alimentares, elas poderiam ser de alguma forma aproveitadas também, ser transformadas ou mesmo em adubo. O que acontece numa cidade como Natal, por exemplo, que a gente conhece, é que todo o lixo com rejeitos, né, de alimentos, sobras de alimento, é misturado, por exemplo, com lixo reciclável. As pessoas jogam o plástico, jogam a embalagem que poderiam ser recicladas junto com aquele alimento que sobra e não se aproveita nem aquilo que é reciclável e tampouco o resto dos alimentos. Então, se houvesse uma política na cidade e nas cidades como um todo, para que a população separasse de fato
De fato, tudo que é reciclado, plástico, papel, metal, para que isso fosse reciclado em cooperativas do lixo orgânico, esse lixo orgânico rejeitos de alimento poderiam ser transformados, voltar para a natureza sob a forma de adubo, sob outras formas que pudessem ser aproveitadas. Isso não precisa necessariamente virar lixo e apodrecer e aumentar os lixões. É uma consequência bem drástica para o meio ambiente que poucas pessoas têm essa preocupação, não é, professor? Infelizmente, isso passa também por uma conscientização alimentar, que as pessoas não precisam comprar tanta coisa às vezes, né? E podem reaproveitar aquilo que sobra, como já falei, em casa, antes de jogar fora, pode ser aproveitado como um doce, na sopa, etc., e separado para que vire adubo, mas passa também, como eu falei, por uma questão geral de conscientização, que o poder público estimule a coleta seletiva, estimule o reaproveitamento desse produto. Para fechar nossa entrevista, professor, quais são as consequências de tamanho desperdício e o que é que pode acontecer se a gente não se não nos movermos, se não dermos um passo para reduzir todo esse volume de alimento que vai para o lixo? A primeira prejudicada é a natureza, porque se nós produzimos muito mais alimentos do que podemos consumir, isso implica mais desmatamento, implica mais florestas que vão para o chão, para que se faça lavoura, para que se plantem, né, novas árvores. Então, um aproveitamento maior, uma atitude mais racional no aproveitamento desses alimentos, poderia reduzir o ritmo de desmatamento. Nós vemos aí a Amazônia, o Pantanal, o Nordeste já foi todo desmatado. Nós poderíamos estar preservando nossas nascentes, preservando a natureza. Então, essa é a primeira consequência. E segundo, é que tem muita gente no mundo ainda com fome. A produção de alimentos no Brasil e na América Latina, como eu falei, é maior do que a população necessita, mas tem muita gente que não tem renda para oferir, para conseguir, para ter acesso a esses alimentos. Então, um reaproveitamento dessa produção excedente que se perde poderia muito bem alimentar milhões de pessoas. Obrigada, professor Robério Paulino. Então, fica aí essa dica, né, de pensar um pouquinho mais na hora de comprar o alimento, na hora de aproveitar esse alimento em casa, para evitar tamanho desperdício.